A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre os 7 Espíritos e as 7 igrejas da Ásia, que estão nas 7 igrejas da Ásia. Apocalipse 1:4 diz assim, João: e as 7 igrejas que estão na Ásia, graças e paz seja convosco, da parte daquele que é e que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Quem são esses 7 Espíritos? O que eles representam? Os 7 Espíritos retratam o Espírito Santo em sua atividade dinâmica, complexa e perfeita. Os 7 Espíritos podem referir-se aos anjos das 7 igrejas, do livro de Apocalipse, 1, 2 e 3, os capítulos, ou os 7 anjos, lá no Apocalipse 8, 2. A plenitude do Espírito Santo, lá também está Isaías 11, 2. Quando João descreveu no livro de Apocalipse sobre as 7 igrejas na província romana da Ásia, onde além a área que atualmente responde ao sudoeste da Turquia, essa antiga igreja localiza-se em uma região de mais ou menos 80 quilômetros quadrados, e seus nomes estão dispostos em ordem no sentido dos ponteiros do relógio, partindo do sudoeste daquela região. A interpretação mais aceita no neo-ecumênico relaciona-se com a profecia de Isaías, que descreve as 7 características divinas que repousaria sobre o Messias. Isaías 11, 2 diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor. Os 7 ministérios destacados aqui do Espírito Santo, o que mencionados são interpretações por alguns como as referências veterotestamento, quer dizer, falando do Antigo Testamento, o qual revela uma multiplicação da expressão das obras do Espírito Santo. Apocalipse 4, 5 diz assim: e do trono saíram relâmpagos, trovões, vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. Esses 7 Espíritos descrevem as características divinas que repousaria sobre o Messias. Quais são esses 7 Espíritos? Primeiro, o Espírito do Senhor, a presença e o domínio de Deus. Então, nós temos que ter a presença de Deus na nossa vida e o domínio dele sobre as nossas vidas. Segundo, o Espírito de sabedoria, a capacidade de discernirmos e agir com a mente de Deus, quer dizer, de entender o que está escrito na Bíblia, e discernir, para poder você entender, a mente de Deus, o que Deus está querendo passar para nós. No 3, o Espírito de entendimento, o discernimento espiritual para compreender as verdades divinas. Então, aqui, espírito de entendimento é você ter sabedoria, entendimento, sabedoria para poder entender. Então, é ligado à sabedoria também, do item 2, O 4, do espírito de conselho, a orientação e a adição para tomar decisões alinhadas à vontade dele, de Deus. O espírito de conselho quer dizer fazer a vontade de Deus, ficar ali alinhado com ele, e não fora, como muitos crentes aí estão fora da grade, O 5, o espírito de fortaleza, poder, coragem e força espiritual para enfrentar as adversidades. Então, de fortaleza, esse espírito que foi dado a Deus para poder, a gente enfrentar os problemas diários, os problemas do dia a dia das nossas vidas, O espírito de conhecimento, a intimidade de relação e ciência das coisas do alto, quer dizer, temos que ter uma intimidade com Deus, E as coisas que Deus descreve na Bíblia, O que Ele pôs para que nós podemos entender. E o último, o espírito de temor do Senhor, a reverência e o respeito profundo e a santidade diante da majestade divina. Quer dizer, nós temos que temer a Deus,
ter respeito com ele, porque muitos crentes não têm mais respeito, não. Os cristãos não têm mais respeito com Deus, não. Quer fazer Deus de capacho, né? Quer fazer Deus de empregado dele, né? Mas não, nós temos que ter o quê? O temor a ele, né? Temos que temer, ter reverência com Deus, né? O número 7 representa a completude e totalidade de Deus. Eles são representados como 7 lâmpadas de fogo diante do trono de Deus e os 7 olhos do Cordeiro. Então isso é o que representa, né? As sete virtudes do Espírito Santo, né? Isaías 37, 23 diz assim: e faz-lhe 7 lâmpadas, os seus esperitadores, né? E os seus apagadores eram de ouro puro. Foi quando Deus pediu para Moisés construir, né, o tabernáculo, né? 2 Crônicas 4, 20. E os castiçais e as suas lâmpadas de ouro finíssimo para os acenderem segundo o costume perante o oráculo. Foi quando Salomão, né, fez o templo de Salomão, né, o templo lá em Jerusalém. Zacarias 4:2. E me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis que os castiçal, todos de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. As 7 lâmpadas representam os 7 olhos do Senhor, ou, né, representam também as virtudes do Espírito Santo. Aqui foi a 5ª visão de Zacarias, né, o castiçal de ouro e as lâmpadas, lá no capítulo 7, né? Então, você vê, aliás, a 5ª visão e o castiçal de ouro, né, e as 7 lâmpadas, tá? Então, aqui tudo refere-se o quê? Às igrejas. Então, nós temos que saber que nós temos que buscar a Deus no santuário, né? Na igreja, né? Porque em casa, às vezes, com o dia a dia, às vezes a gente acaba se esquecendo de Deus, né? Por causa das adversidades do dia. Mas nós estamos também aqui em casa, também orar a Deus, todo dia orar a Deus, pedir que Ele dê graça para nós, por mais um dia que temos aqui na terra, né? Porque muitos hoje não estão desfrutando mais, né, aqui na terra, já faleceram, né? Já não é que morreram, mas o seu corpo faleceu, mas o espírito está guardado para o dia da volta do Senhor. Então, vamos ser prudentes, vamos ver os 4, né, o que está aqui nos versículos, né? As 7 virtudes do Espírito Santo sobre a nossa vida. Amém? Como foi dado a Jesus, Jesus deu isso para nós. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo já desceu sobre ele e já deu essas virtudes para ele. Como nós também somos batizados, o Espírito Santo também desce sobre nós e ele derrama suas virtudes sobre as nossas vidas. Mas nós temos que entender, né? Nós temos que compreender e buscar toda a resposta na Bíblia, porque tudo que você precisa está escrito na Bíblia. Amém? Deus abençoe a todos, espero que vocês tenham gostado. Você deixa seu likezinho aí, né? Se inscreva no meu canal, se você não é inscrito, e você compartilhe com seus amigos e não deixa de visualizar o vídeo, porque tem muita coisa ainda, né? E você quiser ver no meu canal, no playlist, você vai ver por assunto e você vai ter um melhor esclarecimento de cada assunto que foi descrito aqui nesse meu canal. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.